Nos tempos difíceis que vivemos, a resiliência é uma das qualidades mais importantes que podemos cultivar. O estoicismo, uma filosofia prática e milenar, nos ensina a enfrentar crises com serenidade e coragem. O conceito central dessa filosofia é que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como reagimos às adversidades. Neste vídeo, você aprenderá como usar os princípios estoicos para se fortalecer e se tornar mais resiliente diante dos desafios da vida. Uma das lições fundamentais do estoicismo é a aceitação. Para o estoico, resistir à realidade só traz sofrimento. A aceitação, no entanto, não significa resignação, mas sim a habilidade de enfrentar a verdade de forma clara e racional. Quando aceitamos que a vida tem crises inevitáveis, conseguimos nos preparar emocionalmente para enfrentá-las, e isso nos torna mais fortes. A aceitação é a primeira etapa da resiliência. A filosofia estoica também nos lembra que crises são oportunidades para o crescimento. O filósofo Epicteto nos ensina que é nas dificuldades que mostramos nosso verdadeiro caráter. Em vez de enxergar os desafios como obstáculos, o estoico os vê como chances de aprimoramento pessoal. Cada crise é uma oportunidade de aprender e fortalecer a mente. Enxergar as adversidades dessa forma transforma a maneira como vivemos. A resiliência estoica depende de uma mudança de perspectiva. Muitas vezes somos levados a acreditar que nossa felicidade depende das circunstâncias externas, mas isso é um erro. Para os estoicos, a verdadeira felicidade vem de dentro, da nossa capacidade de manter a paz interna, independentemente do que está acontecendo lá fora. Esse princípio, conhecido como diferenciar o que está sob nosso controle do que não está, é um dos pilares do estoicismo. Durante uma crise, nossa primeira reação muitas vezes é tentar controlar o incontrolável. Queremos que as coisas voltem ao normal rapidamente, e isso nos causa ansiedade e frustração. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos mudar e focar no que podemos, nossas ações, pensamentos e reações. Esse foco no que está ao nosso alcance traz calma e nos ajuda a superar momentos de turbulência com sabedoria. Outro conceito estoico importante é o da premeditação dos males. Esse exercício mental envolve a antecipação dos desafios e dificuldades que podem surgir em nossas vidas. Longe de ser uma abordagem pessimista, essa prática nos prepara mentalmente para enfrentar os contratempos com serenidade. Ao refletirmos sobre as possíveis crises que podem surgir, estamos melhor equipados para lidar com elas quando realmente acontecerem. A resiliência também está fortemente ligada à capacidade de se adaptar. Sêneca, um dos principais expoentes do estoicismo, nos ensina que as circunstâncias adversas exigem flexibilidade e abertura para mudanças. Em tempos de crise, ser resiliente não significa resistir a tudo de forma inabalável, mas sim ser capaz de se ajustar e encontrar novas maneiras de seguir em frente. Assim como uma árvore que se dobra ao vento, nós também devemos aprender a nos adaptar sem quebrar. O estoicismo também nos convida a refletir sobre o significado das crises. Muitas vezes, ficamos tão imersos nas dificuldades que esquecemos de olhar para o quadro maior. O que essa crise pode estar tentando nos ensinar? Como podemos sair dela mais fortes e mais sábios? Essa reflexão profunda é uma das características de um estoico, e desenvolvê-la ajuda a transformar momentos de dor em momentos de crescimento. Para desenvolver a resiliência, é fundamental que também aprendamos a manter o controle emocional. O estoico busca sempre manter a calma e a razão, mesmo quando o caos reina ao seu redor. As emoções, quando não são geridas adequadamente, podem nos cegar e nos levar a tomar decisões impulsivas. A prática da atenção plena e a meditação estoica são ferramentas valiosas para treinar nossa mente a responder de maneira mais equilibrada. A gratidão é outro elemento crucial no desenvolvimento da resiliência. Mesmo em tempos de crise, sempre há algo pelo qual ser grato. Os estoicos praticam a gratidão constantemente, lembrando-se de que, apesar das dificuldades, ainda existem bênçãos ao nosso redor. Ao focarmos nas coisas boas, ganhamos perspectiva e conseguimos lidar melhor com o estresse. A gratidão é uma âncora que nos mantém centrados. Em tempos de crise, é fácil se sentir impotente e sem controle. No entanto, o estoicismo nos lembra que sempre temos controle sobre uma coisa: nossas atitudes. A maneira como escolhemos responder às dificuldades define quem somos. Epicteto afirmou que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as vemos.
Essa frase resume o poder que temos sobre nossa própria resiliência. Controlar nossa mente é controlar nosso destino. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, é central no estoicismo e na construção da resiliência. Ao praticar o amor fati, aceitamos e amamos todas as circunstâncias que nos são dadas, mesmo as mais difíceis. Em vez de resistir ou nos queixarmos do destino, acolhemos o que a vida nos oferece e buscamos aprender com cada situação. Essa atitude de aceitação plena nos permite viver com mais leveza, mesmo em tempos de grande adversidade. A resiliência também depende do fortalecimento do caráter. Para os estoicos, o caráter é a base de toda virtude e força. Construir um caráter firme significa agir com integridade e viver de acordo com nossos valores, independentemente das circunstâncias. Um estoico resiliente não se deixa corromper pelo desespero ou pelo medo, mas mantém seus princípios intactos, mesmo quando a vida se torna desafiadora. Em tempos de crise, é importante mantermos nossa capacidade de tomar decisões racionais. Quando estamos sob estresse, muitas vezes deixamos que as emoções dominem nossa mente e acabamos tomando decisões impulsivas. O estoico, no entanto, aliada. Ao manter a calma e refletir antes de agir, evitamos erros que podem agravar a situação. A mente clara é a chave para a resiliência. A prática diária da filosofia estoica é o que nos ajuda a desenvolver essa resiliência. Assim como um atleta precisa treinar todos os dias para fortalecer seu corpo, o estoico precisa exercitar sua mente e suas atitudes constantemente. A leitura das obras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, além da reflexão diária sobre seus ensinamentos, são maneiras eficazes de incorporar o estoicismo em nossas vidas e fortalecer nossa capacidade de superar crises. A prática da virtude é outro pilar da resiliência estoica. Virtudes como a coragem, a temperança e a justiça são guias que nos ajudam a navegar pelos tempos difíceis. Quando agimos de acordo com essas virtudes, nos tornamos mais fortes e mais confiantes em nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida. Ao cultivarmos a virtude, estamos não apenas lidando com as crises de maneira mais eficiente, mas também nos tornando melhores seres humanos. A paciência é outra virtude essencial no desenvolvimento da resiliência. Em tempos de crise, é comum querermos soluções rápidas para nossos problemas, mas o estoico sabe que a vida nem sempre segue o ritmo que desejamos. Ser paciente é aceitar que as soluções virão no momento certo e que precisamos confiar no processo. A paciência nos dá a força para continuar, mesmo quando o caminho parece longo e árduo. A prática do distanciamento emocional é fundamental para enfrentar momentos de crise. Muitas vezes somos consumidos pelas nossas emoções e acabamos perdendo a objetividade. O estoicismo nos ensina a nos distanciar emocionalmente dos problemas, observando-os com mais clareza e menos reatividade. Isso não significa ser insensível, mas sim enxergar a situação com mais sabedoria, permitindo que nossas ações sejam guiadas pela razão. A resiliência também está intimamente ligada à autossuficiência emocional. Os estoicos acreditavam que devemos ser capazes de encontrar paz e contentamento dentro de nós mesmos, em vez de depender de fatores externos para nos sentirmos bem. Em tempos de crise, essa autossuficiência é uma fonte poderosa de força, pois nos permite enfrentar as adversidades com confiança, sabendo que nossa felicidade não está nas mãos do mundo externo. O estoicismo também nos ensina a importância de praticar o autocontrole. Durante uma crise, é comum que as pessoas se sintam descontroladas e reagindo impulsivamente ao que acontece ao seu redor. No entanto, o estoico sabe que o autocontrole é a chave para manter a serenidade em meio ao caos. Ao controlar nossos impulsos e emoções, nos tornamos capazes de enfrentar os desafios e controlamos melhor as circunstâncias ao nosso redor. Quando mantemos a mente centrada e não deixamos que as emoções tomem conta, encontramos soluções com mais facilidade, desenvolvendo uma resiliência firme e equilibrada. A solidariedade e a conexão com os outros são fontes de força em tempos de crise. Embora o estoicismo enfatize a autossuficiência, ele também reconhece a importância de vivermos em comunidade e ajudarmos uns aos outros. Em tempos difíceis, compartilhar experiências e buscar o apoio de quem nos rodeia pode ser essencial para fortalecer nossa resiliência. Somos seres sociais e juntos superamos as crises de maneira mais eficaz. O estoicismo nos lembra que tudo é transitório. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia constantemente sobre a brevidade da vida e a impermanência de todas as coisas.
Ao reconhecer que as crises também passam, ganhamos a perspectiva necessária para enfrentá-las com serenidade. Sabendo que nada dura para sempre, inclusive as dificuldades, mantemos a calma e a esperança, enfrentando as tempestades com mais confiança. O silêncio interior é outra ferramenta poderosa que o estoicismo nos oferece. Em tempos de crise, somos frequentemente bombardeados por informações e ruídos externos. O estoico sabe da importância de cultivar um espaço interno de calma e silêncio, onde podemos refletir e tomar decisões de maneira sábia. Ao nos desconectarmos do caos ao nosso redor, conseguimos acessar a serenidade necessária para superar os desafios com mais clareza. A simplicidade é uma virtude que ajuda a fortalecer a resiliência. Em tempos de crise, muitas vezes nos damos conta de que estávamos presos a preocupações superficiais e materiais. O estoicismo nos ensina a viver de forma simples e a valorizar o que é essencial. Essa filosofia nos ajuda a nos libertar das distrações e a focar no que realmente importa: nosso crescimento interior, nossas relações e nossa paz de espírito. Em momentos de crise, é importante lembrar que, como seres humanos, somos mais fortes do que imaginamos. O estoicismo nos desafia a explorar nosso verdadeiro potencial e a perceber que temos dentro de nós a capacidade de superar qualquer adversidade. Quando nos conectamos com nossa força interior, descobrimos que somos resilientes por natureza e que cada crise é uma oportunidade de nos tornarmos versões mais fortes de nós mesmos. Quando enfrentamos uma crise, podemos nos sentir sobrecarregados pela incerteza. O estoicismo nos ensina que, em vez de temer o desconhecido, devemos abraçar a incerteza como parte da vida. Entender que não temos controle sobre o que está por vir nos permite focar no que podemos controlar: nossas reações e atitudes. Com essa abordagem, desenvolvemos uma resistência mental que nos protege das flutuações emocionais causadas por circunstâncias fora do nosso controle. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, é central no estoicismo. Ele nos ensina a aceitar e até mesmo amar tudo o que acontece em nossas vidas, sejam eventos positivos ou negativos. Isso não significa resignação, mas sim a capacidade de ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Quando praticamos o amor fati, não resistimos às dificuldades, mas as aceitamos como parte de nosso desenvolvimento. É comum nos sentirmos impotentes em tempos de crise, mas o estoicismo nos lembra que, enquanto temos controle limitado sobre os eventos externos, somos mestres de nossas atitudes. Epicteto nos ensinou que a verdadeira liberdade está em nossa capacidade de escolher nossas respostas, independentemente das circunstâncias. Isso nos dá poder mesmo nas situações mais difíceis, pois sempre temos a escolha de como agir. Em tempos de crise, nossa mente pode ser inundada de preocupações e medos. O estoicismo nos incentiva a praticar a visualização negativa, onde imaginamos os piores cenários possíveis. Essa prática nos prepara emocionalmente, nos ajuda a lidar com a realidade de maneira mais eficiente e reduz o impacto emocional caso o pior realmente aconteça. Surpreendentemente, ao confrontar esses medos de frente, eles perdem muito do seu poder sobre nós. Desenvolver resiliência estoica também envolve aceitar a transitoriedade de todas as coisas. O estoicismo nos lembra de que tudo na vida é temporário, tanto as crises quanto os momentos de alegria. Ao internalizar essa verdade, nos tornamos mais capazes de enfrentar as adversidades com serenidade, pois sabemos que, assim como o tempo passa, as dificuldades também passarão. Cada crise é um estágio passageiro na jornada da vida. A sabedoria estoica nos ensina que devemos nos concentrar em ser virtuosos, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. As crises podem nos tentar a desviar do nosso caminho ético, mas é nesses momentos que nossa verdadeira força de caráter é testada. Manter-se fiel aos princípios de integridade, coragem e justiça é o que define uma vida de propósito, e isso fortalece nossa resiliência interior. O estoicismo nos lembra de que, por mais difícil que seja o caminho, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Desde os antigos filósofos até hoje, somos parte de uma linhagem de pessoas que enfrentaram dificuldades e cresceram com elas. Ao conectar nossas lutas pessoais com a experiência coletiva da humanidade, encontramos consolo e força. Saber que outros enfrentaram e superaram adversidades semelhantes nos inspira a continuar. Praticar a gratidão durante tempos de crise pode parecer contraintuitivo, mas o estoicismo nos ensina que até mesmo nas situações mais desafiadoras há algo a agradecer.
Seja por uma lição aprendida ou pela resiliência que estamos desenvolvendo, a gratidão transforma nosso foco do que está errado para o que está certo. Esse simples ato de reconhecer o bem nos momentos difíceis fortalece nosso espírito e nos dá energia para seguir em frente. Em momentos de crise, pode ser fácil perder de vista nossos valores e objetivos de vida. O estoicismo nos incentiva a refletir constantemente sobre o tipo de pessoa que queremos ser. Mesmo em meio ao caos, devemos continuar nos esforçando para agir de acordo com nossos princípios. Ao manter essa clareza de propósito, evitamos sermos arrastados pelas circunstâncias, e nossa resiliência emocional se fortalece. 1. Autocontrole é uma qualidade essencial para desenvolver resiliência. O estoicismo nos ensina que, ao controlar nossos desejos e impulsos, somos menos afetados pelas crises externas. Quando nos tornamos mestres de nós mesmos, ganhamos a habilidade de navegar por águas turbulentas com calma e confiança. O autocontrole não é apenas uma defesa contra as dificuldades, é a base sobre a qual construímos uma vida equilibrada e resiliente. Um dos maiores ensinamentos estoicos é que devemos viver de acordo com a natureza. Isso significa aceitar a realidade como ela é, sem resistência ou desespero. Quando aceitamos as crises como parte da experiência humana, elas deixam de ser monstros assustadores e se tornam desafios que podemos enfrentar. A resistência à realidade só traz mais sofrimento. A aceitação nos liberta para encontrar soluções e seguir em frente. A prática da meditação, embora muitas vezes associada ao Oriente, também tem raízes no estoicismo. Filósofos como Marco Aurélio praticavam a meditação diária para fortalecer a mente e manter o foco no presente. Em tempos de crise, dedicar alguns minutos do dia à meditação pode ser uma ferramenta poderosa para acalmar a mente, reduzir o estresse e nos reconectar com nossa resiliência interior. Resiliência não significa ausência de emoção, mas sim a capacidade de gerenciar e canalizar nossas emoções de forma produtiva. O estoicismo nos ensina a reconhecer nossas emoções, mas a não permitir que elas nos controlem. Em tempos de crise, é natural sentir medo, tristeza ou raiva. No entanto, ao aplicar os princípios estoicos, transformamos essas emoções em combustível para a ação, sem sermos dominados por elas. Em crises prolongadas, a paciência é uma virtude essencial. O estoicismo nos lembra de que não devemos esperar soluções rápidas ou milagrosas. Em vez disso, devemos nos concentrar em manter uma atitude paciente e persistente. Cada pequeno passo que damos nos aproxima da resolução do problema. Cultivar paciência nos protege da frustração e nos mantém focados na jornada, e não apenas no destino. O estoicismo também nos ensina a arte da renúncia. Em tempos de crise, pode ser necessário abrir mão de coisas que considerávamos essenciais. Ao praticar o desapego, aprendemos a viver com menos e a valorizar o que realmente importa. Essa capacidade de renunciar ao supérfluo nos dá uma sensação de liberdade e nos permite enfrentar qualquer situação com mais leveza e confiança. A reflexão diária é uma prática fundamental no estoicismo. Durante crises, refletir sobre nossas ações, pensamentos e reações nos ajuda a manter o controle emocional e a ajustar nossa perspectiva. Ao fim de cada dia, podemos nos perguntar: o que aprendi hoje? Como posso melhorar amanhã? Essas pequenas reflexões nos guiam no caminho da resiliência e do crescimento contínuo. O conceito de ataraxia, ou tranquilidade imperturbável, é um objetivo importante no estoicismo. A busca por uma mente serena, que não se agita com os altos e baixos da vida, é a base da resiliência. Quando mantemos a calma em tempos de crise, temos mais clareza para tomar decisões e menos propensão a sermos consumidos pela ansiedade ou desespero. A tranquilidade mental é um dos maiores presentes que podemos cultivar em nós mesmos. Ao desenvolver resiliência estoica, entendemos que cada crise é, em última análise, uma lição de vida. As adversidades que enfrentamos moldam quem somos e nos preparam para desafios futuros. Quando olhamos para as crises como oportunidades de aprendizado, elas perdem seu poder destrutivo e se transformam em degraus para o nosso crescimento. O estoicismo nos ensina a buscar a sabedoria em cada experiência, especialmente nas mais difíceis. O foco no presente é uma prática poderosa em tempos de crise. O estoicismo nos lembra que o passado já foi e o futuro é incerto, mas o presente é onde temos controle. Ao direcionar nossa atenção para o momento atual, encontramos a força necessária para lidar com os desafios que estão à nossa frente. Essa habilidade de viver o agora,
sem ser arrastado por preocupações passadas ou futuras, é a chave para superar qualquer crise. O estoicismo nos ensina que a verdadeira resiliência vem da nossa capacidade de nos adaptarmos. Em tempos de crise, aqueles que se apegam rigidamente ao passado ou têm medo de mudanças sofrem mais. A filosofia estoica nos incentiva a sermos flexíveis, a nos adaptarmos às novas circunstâncias e a encontrar maneiras de crescer em meio à adversidade. A adaptação é a chave para uma vida resiliente e equilibrada. Enfrentando o desconhecido. A vida é cheia de incertezas. O estoicismo nos ensina a aceitar o desconhecido com coragem, não como algo a ser temido, mas como parte natural da existência. Quando enfrentamos o desconhecido, não sabemos o que pode acontecer, mas sabemos que nossa reação e nossa preparação mental é o que realmente importa. A tranquilidade diante da incerteza nos ajuda a manter o equilíbrio emocional e a agir com sabedoria, independentemente do que está por vir. O valor das pequenas vitórias. A jornada estoica é cheia de pequenos desafios diários. O verdadeiro crescimento está em reconhecer e valorizar as pequenas vitórias. Momentos em que superamos uma emoção negativa, controlamos uma reação impulsiva ou permanecemos calmos diante de uma provocação. Essas vitórias constroem nossa força interna e nos preparam para desafios maiores. Cada pequena conquista nos aproxima da nossa melhor versão. Ser o exemplo, não o seguidor. Os estoicos acreditam que, para viver uma vida virtuosa, devemos nos concentrar em ser exemplos, não em seguir as multidões. Muitas vezes, a pressão para se conformar às expectativas sociais nos desvia de nossos valores. O estoicismo nos encoraja a viver de acordo com nossos princípios, não importando o que os outros possam pensar. Ao fazer isso, não apenas moldamos nossa vida, mas também inspiramos os outros a fazerem o mesmo. Aceitando o passado, moldando o futuro. É imutável. Os erros, perdas e desafios que enfrentamos não podem ser apagados. No entanto, o estoicismo nos lembra que, embora o passado esteja além do nosso controle, a maneira como escolhemos aprender com ele e moldar nosso futuro está totalmente em nossas mãos. A aceitação do passado não é resignação, mas sim um passo em direção ao crescimento e ao aprendizado. Pratique a autocompaixão sem se entregar à autopiedade. O estoicismo nos ensina a sermos duros com nossas falhas, mas isso não significa que devemos nos tratar com crueldade. Desenvolver resiliência também envolve cultivar autocompaixão, reconhecendo que somos humanos e falíveis. Contudo, isso não deve ser confundido com autopiedade. O primeiro nos ajuda a nos levantarmos mais fortes. O segundo nos faz afundar mais profundamente nas dificuldades. Considere o valor da perseverança. Os estoicos acreditavam que a verdadeira virtude está na capacidade de continuar, mesmo quando tudo parece conspirar contra. A resiliência é muitas vezes uma questão de não desistir. Não importa o quão difícil a situação se torne, lembre-se de que a perseverança é uma qualidade fundamental que nos leva a superar até mesmo as maiores crises. Cada pequeno passo adiante é uma vitória. Encontre um propósito maior para sua dor. Durante uma crise, é comum questionarmos o porquê de estarmos passando por aquilo. O estoicismo nos ensina a buscar um propósito para a nossa dor, a encontrar um sentido mais elevado nos desafios que enfrentamos. Quando vemos nossas dificuldades como parte de um caminho para o crescimento pessoal, elas deixam de ser fardos insuportáveis e se transformam em oportunidades de transformação. Aprenda a soltar o que você não pode mudar. Muitas vezes, a crise nos coloca frente a frente com situações que estão totalmente fora de nosso controle. O estoicismo nos ensina a praticar o desapego em relação a essas situações. Quando nos apegamos ao que não podemos mudar, criamos sofrimento desnecessário. O segredo da resiliência está em aprender a deixar ir o que não podemos controlar e focar nossas energias no que realmente podemos mudar. A virtude está na ação correta, mesmo em meio ao caos. O estoicismo nos ensina que, independentemente das circunstâncias, a virtude deve sempre guiar nossas ações. Mesmo em tempos de crise, devemos agir com integridade, coragem e compaixão. O que diferencia o sábio estoico não é a ausência de crises, mas a maneira como ele responde a elas. A resiliência está em continuar agindo de acordo com nossos valores, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Enfrente o medo com a razão. Medo é uma emoção natural em tempos de crise, mas o estoicismo nos ensina a enfrentá-lo com a razão. Questione seus medos. Eles são realmente fundamentados ou são projeções exageradas da sua mente?
Ao aplicar a razão e a lógica, muitas vezes percebemos que o medo é apenas uma construção mental, e podemos superá-lo com clareza e coragem. A resiliência começa: escolhemos não ser dominados pelo medo. Confie na sua capacidade de adaptação. A resiliência está intimamente ligada à nossa capacidade de adaptação. O estoicismo nos ensina que somos mais adaptáveis do que imaginamos. Ao enfrentarmos crises, descobrimos forças e habilidades que não sabíamos que tínhamos. Confie na sua capacidade de se ajustar às novas circunstâncias, de aprender e crescer com as mudanças. Essa confiança é a base da verdadeira resiliência. Mantenha a esperança em meio às dificuldades. O estoicismo não é uma filosofia pessimista, apesar de seu foco na aceitação da realidade. Ao contrário, ele nos ensina a manter a esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. A resiliência nasce quando, apesar de tudo, mantemos a chama da esperança acesa dentro de nós, acreditando que com o tempo superaremos os desafios e encontraremos novamente a paz. Fortaleça sua mente diariamente. A resiliência estoica não surge do nada. Ela é fruto de um fortalecimento diário da mente e do espírito. Assim como treinamos nossos músculos, devemos treinar nossa mente para enfrentar as adversidades com coragem e serenidade. Práticas como a meditação estoica, a leitura de textos filosóficos e a reflexão sobre a mortalidade nos ajudam a nos preparar para as crises e a desenvolver a verdadeira resiliência. Cultive o amor fati. O conceito de amor fati é um dos princípios centrais do estoicismo. Ele nos ensina a amar o destino, a aceitar com alegria tudo o que a vida nos oferece, mesmo os momentos de dor e dificuldade. Em vez de resistir ao que acontece, devemos abraçar cada experiência como parte de um grande plano cósmico. Ao praticar o amor fati, nos tornamos mais resilientes, pois aprendemos a ver a beleza até mesmo nos desafios mais difíceis. Lembre-se de que tudo é passageiro. Uma das maiores lições do estoicismo é a transitoriedade da vida. Nenhuma crise, por pior que seja, dura para sempre. Quando enfrentamos momentos de dor, é importante lembrar que tudo passa, inclusive as dificuldades. A resiliência se fortalece quando reconhecemos que a dor é temporária e que tempos melhores sempre virão. Não se compare aos outros. Em tempos de crise, é fácil olhar ao redor e sentir que todos estão lidando melhor do que nós. O estoicismo nos ensina a não nos compararmos com os outros, pois cada pessoa enfrenta desafios diferentes. A resiliência vem da aceitação do nosso próprio caminho e do reconhecimento de que estamos exatamente onde devemos estar, lidando com o que precisamos lidar. Aprenda com as crises anteriores. Um estoico sempre busca aprendizado em suas experiências. Se você já passou por crises antes, reflita sobre o que aprendeu e como saiu mais forte delas. O desenvolvimento da resiliência está em reconhecer que cada desafio anterior nos preparou para os desafios futuros. Use essas lições para enfrentar a crise atual com mais sabedoria e serenidade. Envolva-se em atos de bondade. Em meio à crise, muitas vezes a melhor maneira de cultivar resiliência é ajudar os outros. O estoicismo nos ensina que somos parte de um todo maior e que nossos atos de bondade podem trazer alívio não apenas aos outros, mas também a nós mesmos. Ajudar alguém em dificuldade nos lembra de que, mesmo em tempos difíceis, temos algo a oferecer e podemos fazer a diferença. Acredite na sua capacidade de superação. O estoicismo nos ensina a acreditar em nossa força interior. Todos nós temos a capacidade de superar crises, mesmo quando parece impossível. Lembre-se de que você já enfrentou momentos difíceis antes e conseguiu superá-los. A resiliência é construída sobre a confiança de que, independentemente do que vier, você encontrará uma maneira de superar e crescer. Encerramento. Chamada para a ação. Se esta mensagem sobre o estoicismo te inspirou, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com amigos que possam se beneficiar dessas ideias. Juntos podemos Kintamen. Se esta mensagem sobre o estoicismo te inspirou, não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com amigos que possam se beneficiar dessas ideias. Juntos podemos criar uma comunidade mais forte, que busca crescimento pessoal e superação em tempos de crise. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Estamos juntos nessa jornada de autodescoberta e resiliência.